Humor à primeira vista. Olá, bem-vindo ao 30º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Antes de mais, como notaram no último episódio, a qualidade de som melhorou um pouco, mas apenas porque eu tenho agora um microfone que é mais fiável do que o telemóvel, mas continuamos a gravar os episódios à distância, portanto peço desde já desculpa pela qualidade de som não ser a conhecida. Hoje a convidada é guionista, estudou jornalismo na ESC, mas ainda tem análise económica por fazer, certo? Não, consegui fazer, tenho uma Fizeste? cadeira por fazer, mas não é análise económica. Fiz Então é análise qual? económica com 16, depois de ter tido um 3. Tiveste melhor nota do que eu, então. Valeu a pena chumbar. Qual é que é a cadeira que está por fazer, então? É uma cadeira que já não existe porque eu sou pré-Bolonha, que se chamava Monografia Final, em que tu acabavas o curso Pois não. e depois tinhas que entregar, tinhas que ter uma grande questão filosófica, no meu caso sobre o jornalismo, e tinhas que entregar uma tese que defendia essa questão filosófica. Só que as aulas acabaram em julho, nós tínhamos que entregar a tese em dezembro. Eu, em agosto, comecei a trabalhar na Média Capital Rádios e em setembro comecei a colaborar com as produções fictícias, por isso nunca entreguei a monografia. Então, mas não tens. Entretanto, estou já a fazer perguntas na introdução, mas não tens. Não sou tens intenções licenciada. de um dia. Não gostavas de um dia ir terminar assim? Não sei se até é possível. Gostava, eu não sei quem é que da direção da ESC ouve este incrível podcast, mas eu gostava, só que quando eu tentei reingressar disseram-me que eu ia ter que fazer 5 cadeiras. E para quem trabalha, de repente, só porque faltava uma ir fazer 5 cadeiras, pareceu-me que não era a melhor ideia do mundo. Ixi. Mas é de lá ir, nem que seja o meu plano de reforma. Licenciar-se quando estiveres reformado, isso é uma ideia muito fixe. É ótimo sinal, só precisar de me licenciar nessa altura e só porque me apetece, é ótimo sinal. Exato. Mas continuando aqui, portanto, estudaste jornalismo na ESC, mas Sim. afinal não é análise económica, é monografia, Sim, certo? é monografia final. Monografia final. A Susana trabalha há muitos anos nas produções fictícias e está no Canal Q desde a fundação, o Canal Q que faz 10 anos este ano. Para além disso, ocupa-se com muitos afazeres, trabalha em 7 sítios no total, entre os quais é M80. Podem ouvir Macaquinhos no Sótão todas as manhãs durante a semana. No dia 27 de julho, aliás, fica disponível o livro menos esperado de sempre, e são palavras dela, que tem o mesmo nome da rubrica e junta as crónicas que passaram na rádio. Também escreve para o 5 para a meia-noite, para o Observador, dá aulas de escrita para comédia e também já lançou um livro sobre esse mesmo assunto. Já fez mesmo muita coisa, até estudou guionismo em Nova Iorque, escreveu algumas perguntas para o Joker, mas nada se vai comparar ao dia em que recebeu um mapa astral feito por Lena D'Água. E ainda apresenta o programa Quem Desdenha, o anti-magazine cultural do Canal Q, e hoje está no Humor à Primeira Vista via Zoom para mostrar o humor que tem por Michael Schur. Eu não sei se o nome do senhor se diz desta forma, portanto, Eu trato peço por desde já Mike. desculpa. Mike, então vamos chamar o Mike ao longo de todo o episódio. Bem-vinda, Susana. Obrigada. E obrigado por teres aceitado o convite. E esta lista, esta introdução já foi longa e ainda ficaram muitas coisas por acrescentar aqui. Já fizeste mesmo muita Sim. coisa. E o que me leva à minha primeira interrogação, que é quantas horas é que dormes por dia? Curiosamente durmo várias, porque eu por tentativa e erro descobri que a única maneira que eu consigo escrever rapidamente e com alguma consistência e com alguma frescura isso tudo é se dormir. Ou Então seja, como é que arranjas tempo para tudo? eu tornei-me, eu era uma pessoa extraordinariamente procrastinadora e com o passar dos anos tornei-me uma pessoa muito organizada, coisa que não era, e tornei-me uma pessoa muito metódica a dividir o meu trabalho, e a dividir o meu dia e a organizar-me, o meu Tetris, e eu gosto muito de viver numa certa esquizofrenia de trabalho, por isso é que eu também faço coisas tão diferentes para sítios tão diferentes. Porque eu gosto de viver neste zapping constante de um dia estou a escrever um programa para crianças e no dia a seguir estou a fazer uma rubrica de cinema pornográfico e num dia estou a fazer rádio e no outro dia estou a fazer televisão. Eu gosto muito dessa esquizofrenia e a única maneira que eu tenho de a manter é ser muito organizada com a minha vida e com os meus horários e com as minhas rotinas de escrita. Foi uma coisa que eu aprendi a custo, porque eu não era bem assim. Mas só para termos uma ideia, consegues dormir o quê? 6 horas por dia? Não, durmo às 8. Mais? Não, durmo às 8. Dormes às 8? Porque senão não funciona. Aprendi isso da por pior exemplo, maneira. Macaquinhos no Sótão é logo de manhã. Sim, Todos eu os entro na dias, rádio às portanto. 8h30. Eu tenho a sorte de viver muito perto da rádio, por isso eu acordo. Depende dos dias, tenho coisas para fazer antes ou não, mas acordo por volta das
7h30, 7h45. E só para teres noção de que horas é que eu me deito, as pessoas perguntam: então viste os lives do Bruno Nogueira? Não, porque às 11 da noite eu estou a dormir. Ok. Tem dias em que não, mas eu cheguei à conclusão que tenho que, de facto, naqueles dias é que eu penso, não, vou ser super radical e dormir 3 horas. Já nos meus 20, se isso correr muito bem, nos meus 38 já dói mais. Por acaso eu acho que se consegue dizer muito sobre uma pessoa pelas horas de sono que dorme e pelo horário a que dorme. Que acho que isso diz muito até depois das características, se é uma pessoa mais organizada. Sim, eu mudei, eu era notívaga a escrever até às 4 da manhã, eu era o contrário, e depois mudei porque tive um filho e chegou uma altura que pronto, eu não queria odiar a criança, não é? Então acho que tinha que mudar um bocadinho os meus horários para não andarmos ao sopapo. Mas eu não era assim, eu mudei mesmo, eu forcei-me mesmo um bocadinho a mudar aquilo que era a minha rotina de trabalho para outra que nesta fase da minha vida faz mais sentido. Claro. Quiseste ser jornalista, dizes isto já várias vezes por causa de uma série que era a Murphy Brown. Exatamente. Não conheço a série, mas pelo que estive a pesquisar, a personagem principal era jornalista, certo? A personagem principal era pivô de telejornal e era uma workplace comedy toda passada numa redação. Ok, e a minha questão aqui, isto é uma questão mais provocatória do que outra coisa, é se imagina que na altura tinhas visto o Dexter, ou algo desse género. Achas que terias sido analista forense ou serial killer? Vi muito o Alf, podia ter querido ser um extraterrestre peludo que comia gato. E vi muito MacGyver também. Eu faço parte de uma geração que ainda, quando começava a perceber que gostava de escrever e que gostava de contar histórias, a noção de, então vais ser guionista, não existia de todo. Pois. Ou seja, eu ainda sou de uma geração que é aquele clássico de quem gosta de escrever vai para jornalismo. E não se afiguravam grandes opções fosse esse o teu gosto na vida. Por isso também influenciou. E há várias coisas que eu gosto no jornalismo. Por exemplo, apesar de não exercer, eu não me chateia nada ter tirado um curso de jornalismo. E as coisas que eu gosto no jornalismo, curiosamente, são coisas que eu também encontrei no guionismo. Que é, lá está, uma das coisas que eu gostava no jornalismo é o facto de um jornalista ter que estar preparado para perceber um bocadinho de tudo. Tipo, se num dia cai um banco, tu tens que saber orientar sobre bancos, e se no outro dia há um atentado terrorista, tu tens que perceber alguma coisa sobre os países onde se desenvolveu a organização terrorista, ou seja, tu tens que funcionar, lá está, numa certa lógica de zapping, nunca estás muito num sítio confortável, tens sempre que estar um bocadinho a adaptar, a saber coisas diferentes, e isso é uma coisa que eu também acho que existe muito no guionismo. Aquela ideia que tu já referiste algumas vezes de escrever sobre aquilo que sabemos e a parte de estar informado também ajuda nisso. Sim, sem dúvida. Eu continuo a consumir muitas notícias. Agora, por acaso, na pandemia, resolvi entrar num regime um bocadinho mais diet porque estava a dar em maluca. E ao fim do terceiro ataque de pânico com manchetes do Expresso pensei, se calhar tenho que ter calma. Nada contra o Expresso, um grande beijinho. Mas há várias coisas que eu gostava no jornalismo, e aquele velho clichê de gostar de contar histórias, as coisas que eu gostava no jornalismo, muitas delas também são as coisas que me interessam no guionismo, e isso é um dos motivos pelos quais, quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, apesar de eu fazer várias coisas diferentes, e apesar das pessoas às vezes me perguntarem porque é que eu não me apresento como humorista, aquilo que eu sinto que sou, e aquilo que é o meu grande foco de trabalho, é o guionismo. E eu sinto que tem pontos em comum com aquilo que me interessava no jornalismo. Depois, entretanto, eu comecei a perceber que se era para inventar histórias, preferia estar no guionismo. Se calhar também se pode inventar histórias no jornalismo, mas isso é uma questão filosófica que não é para agora. Mas essas questões, esses pontos comuns que referes, prendem-se mais, ou alguns deles prendem-se com questões mesmo de escrita? Técnicas de escrita, por exemplo? Que sim, ou seja, não de uma maneira 100% direta, porque são estilos de escrita muito diferentes, mas tu no jornalismo clássico, obviamente que o jornalismo tem mudado muito nos últimos anos, mas tu no jornalismo clássico tens uma noção muito palpável da importância de a palavra certa na circunstância certa. De que escreveres uma frase de uma maneira ou escreveres uma frase de outra causa um impacto completamente diferente a quem está a ver aquela notícia. Ou seja, essa espécie de preciosismo com as palavras, o que é que as palavras querem dizer, que impacto é que as palavras têm nas pessoas, rigor, é um músculo que me deu muito jeito de treinar para escrever, por exemplo, piadas, que é uma coisa em que tu também tens que ser, regra geral, muito económico com o número de palavras que usas,
e ter tido esse treino do jornalismo, na verdade, até me fez bem. Então, isto até é uma conversa interessante que até vem no seguimento do último episódio. O último episódio que eu gravei foi com um professor da ESCS, que é o Jorge Trindade. Sim, Acho que ainda, foi meu professor de ainda português. tiveste. Exatamente, que é muito atento a estas questões da linguagem e do rigor. E isto até vem no seguimento de uma coisa que eu referi nesse episódio, que é, há muitas pessoas que estão na comédia atualmente que vieram da ESCS de Sim, alguma sim, forma, sim. e algumas delas de jornalismo, que até deve ser um raço interessante. Não sei quais é que são as estatísticas disso, mas quando comparado com outras escolas e faculdades, devemos estar bem colocados. Isso é uma questão. A formação de jornalista, e há outros humoristas que se formaram em jornalismo, o Nuno Marco, jornalismo, ou pelo menos Sim. relacionado com a área, o Nuno Marco, acho que o Diogo Batáguas também Ciências da Comunicação, pois há muitas pessoas que vêm de Ciências da Comunicação. Ainda é um curso que faz sentido. Tu estás a dizer, se alguém quer escrever, ia para jornalismo, e atualmente ainda é uma boa opção? Eu acho que o que é que faz de uma pessoa bom escritor, e vou usar escritor no sentido muito lato do termo, de alguém que escreve para ganhar a vida. Um autor, sim. Aquilo que estimula um bom escritor é muito diferente de pessoa para pessoa. Eu acredito que haja pessoas que se sintam estimuladas para ser escritor, por exemplo, de tirarem um curso de História, ou se calhar há pessoas que se sentem altamente estimuladas de tirarem um curso de Biologia, não faço ideia. Mas eu acho que o processo de escrita é uma coisa extraordinariamente pessoal. Eu dou aulas, agora tenho dado menos, mas eu dou aulas de guionismo e de escrita criativa e de escrita de humor. Exato. E uma das coisas que eu tento puxar nas pessoas que aparecem nas minhas aulas é que é isso, vocês têm que perceber como é que é o vosso processo de escrita, porque os processos de escrita não são iguais para toda a gente. E eu posso dar exemplos do que é que resulta para mim, mas vocês agora vão ter que entrar dentro da vossa própria introspeção profissional de perceber o que é que resulta para vocês. Do que é que resulta em termos, de horários. Eu acho que os horários é uma coisa importante na escrita. O que é que resulta para vocês em termos de horários? O que é que resulta em termos de rotina? O que é que resulta em termos de estímulo? E eu acho que isso é de facto uma descoberta que as pessoas têm que fazer e que eu acho que é extraordinariamente pessoal. E tu podes ouvir o que é que resulta para as outras pessoas e a partir daí fazeres o teu próprio buffet, o teu próprio chimarrão do que é que faz sentido para ti. Mas eu acho que é um processo pelo qual as pessoas têm mesmo que passar, com a noção de que às vezes, se calhar, tem uma certa tentativa-erro. Eu acho que no geral os cursos superiores são aquilo que nós fazemos deles. Há muito aquela discussão sobre se nós vamos para os cursos superiores com as idades certas, porque às vezes se calhar há coisa, por exemplo, ainda no outro dia estava a ter essa conversa cá em casa para aprenderes a escrever uma notícia no sentido mais puro do termo, tu não precisas de andar 4 anos numa faculdade, é verdade. Claro. Tu precisas de andar 4 anos numa faculdade para fazeres as reflexões certas para quando chegar a tua vez de estar a produzir conteúdo que é visto por muita gente, tu teres um sentido Crítico um sentido crítico, um sentido de responsabilidade. Claro. Estávamos a falar disso porque faz-me alguma confusão, por exemplo, alinhamentos de telejornais, de achar que há alinhamentos em que eu olho para aquilo e para mim as notícias estão totalmente nos sítios errados, dá-se muito foco a coisas que não digo que não seja notícia, mas que eu acho que eram ali um detalhe. Eu olho para aquilo e aquilo para mim, enquanto organização, não faz sentido nenhum. E eu olho para aquilo e penso que raio de reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo, é que estas pessoas fazem para chegarem a esta conclusão do que é um alinhamento de telejornal. E eu acho que para isso é que servem eventualmente 4 anos de faculdade. Por isso a faculdade é um bocadinho aquilo que tu queres fazer dela e aquilo que tu estás preparado para fazer dela na altura em que lá andas. E aquilo que te ajuda a ti como escritor, sim, eu acho que um curso de jornalismo é uma ótima opção, mas não é nem de perto nem de longe a única. Claro. E tu, quando estudavas na ESCS, de que forma é que... Porque, pelo que eu li, só mais no final é que começaste mesmo a investir em procurar cursos... Sim, foi quando chumbei a análise económica, que depois passei, mas eu fiquei a risco de ficar só um ano letivo a fazer análise económica e entrei em pânico e inscrevi-me em todos os workshops e mais alguns de guionismo que consegui encontrar. Mas foi só aí que começaste mesmo a explorar este lado da comédia, do humor? Não. Ou já durante o curso, de que forma é que exploravas então? Não, é assim, a minha relação com aquilo que é produzir conteúdo de humor faz parte daquele velho clichê de a miúda que, como não queria ser gozada na escola, fazia piadas com ela antes que os outros fizessem. Vem do meu sistema de defesa.
Eu era aquele clássico miúda que era péssima aluna de educação física, continuo a chorar sempre que vejo uma Certo. bola ao longe, mas era uma miúda extraordinariamente introvertida, coisa que hoje em dia não sou, mas fui durante parte ainda fundamental da minha infância e da minha pré-adolescência, e o humor surge como um mecanismo de defesa, como surge para muita gente. E surge como Mas um aí era escape, mais como inconsciente, certo? mais ou menos, porque eu lembro-me desde muito cedo de me sentar a escrever textos que eu achava que tinham piada. Ok. E lembro-me de ter a tentação de, até se estava a fazer um trabalho de história ou de geografia, se eu conseguisse lá pôr uma piada no meio em que fosse no índice, eu punha. Ou seja, a decisão consciente de agora vou sentar-me aqui e enquanto não sair daqui um texto com pés e cabeça que eu acho que tenha graça, eu não saio daqui, é uma coisa que eu tenho desde muito cedo. Mas lá está, acho que a pessoa vive sempre um bocadinho com aquela coisa de então, mas vou fazer o quê com isto? Vou ser escritor? É sempre uma coisa demasiado abstrata. Exato. Ok. E no início da tua carreira, hoje em dia até os caminhos estão mais abertos na medida em que conseguimos ver mais facilmente, descobrir de que formas é que podemos chegar eventualmente a uma carreira enquanto guionista, humorista. No teu tempo era, calculo, muito mais difícil. O que é que fizeste para, assim, coisas práticas que Sim. consigas dizer, que fizeste que te permitiram chegar... Sim, é mais difícil, mas deixa-me só fazer tu à parte de... Na minha altura, eu acho que era mais difícil... Na minha altura era mais difícil tu chegares a profissional da área com algum reconhecimento, nem que seja reconhecimento do próprio meio. Talvez fosse mais difícil porque é um caminho com mais gatekeepers. Está mais fechado, não é? Sim, mas eu acho que hoje em dia, para quem começa agora, é mais difícil fazer disto profissão do que era na minha altura. Porque há mais pessoas a fazer. Sim, há também. mais pessoas a fazer. Há, como em todas as áreas que começam a ficar mais cheias, muita gente disposta a fazê-lo à borla, ou muita gente disposta a fazê-lo mediante pagamentos injustos, ou muita gente disposta a fazê-lo em troca de 3 embalagens de shampoo grátis. E eu acho que hoje em dia... E depois isto entrou num ciclo vicioso em que eu acho que depois os próprios meios tradicionais, as próprias televisões, as próprias rádios estão dispostas a pagar muito menos do que estavam há uns anos, porque há tanta gente a querer fazer que eu acho que hoje em dia é mais fácil tu chegares a um ponto em que é conseguir fazer uma coisa que posso chamar minha, que as pessoas viram, e que as pessoas leram ou ouviram ou o que for, mas acho que é muito mais difícil dizer que tudo bem, e agora com isto consigo pagar a minha renda. Acho que isso é mais difícil do que era quando eu comecei. Quando eu comecei, assim, para aí a segunda coisa que eu escrevi na vida, que toda a gente goza comigo até hoje, mas eu continuo a ter muito orgulho, era uma série com um cão chamado Inspector Max. Ia mesmo falar disso, porque há um episódio do Inspector Max, deves saber disso, Sim. suponho, que é gravado na ESCS. Sim. Pelo menos partes. Sim. Mas isso eu acho que isso já foi depois de eu ter saído, acho eu. Já Tenho foi. certeza. Que é uma coisa muito falada ainda na ESCS. Como sendo um Inspector ex-libris Max dessa instituição. aliás, no estúdio da ESCS FM, de onde este podcast nasceu, há lá uma cena, ou uma outra. Em que o cão uma faz cena, um pelo programa de rádio. Bom, uma das primeiras... Eu comecei a escrever Inspector Max, tinha 23 anos, acho eu. Com 23 anos escreves uma série que, com os defeitos que possa ter, não estou por isso em causa, mas escreves uma série que é prime time de um dos principais canais e que era bem paga, era bastante bem paga, porque era uma série grande para os parâmetros da altura. É hoje uma coisa que me parece... Acho que hoje alguém que esteja a começar é muito mais difícil com 23 anos estar a conseguir ter o conforto económico que eu tinha com 23 anos. Por isso eu nesse sentido acho que hoje é mais fácil numas coisas, mas acho que é mais difícil noutras. E acho que há um abuso muito maior, sobretudo das pessoas que são mais novas, em pô-las a fazer coisas por preços que são absurdos. Por isso um dos primeiros conselhos é... Eu sei que quando a pessoa está a começar isto é tramado, mas tenta evitar fazer coisas por preços absurdos, porque depois essa fica a vossa etiqueta de preço e às vezes é difícil escalar a partir daí. Exato. É difícil escalar a partir daí. O Tochas uma vez disse uma coisa que eu achei interessante, que é: eu só faço coisas por 2 preços, ou bem pago ou grátis. Ou seja, posso fazer grátis se achar que faz sentido para este sítio por algum motivo de, tá bem, eu gosto de vocês e faço grátis, ou então se é para me pagar que me paguem bem, se é para me pagar uma porcaria não faz sentido. Por isso, esse é um dos primeiros conselhos práticos. Eu comecei a levar mais a sério isto de deixa-me cá tentar perceber como é que eu posso aprender a escrever e como é que eu posso pôr isto na prática. Para começar, isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas devem tentar, que é parar de escrever para a gaveta.
Escrever para a gaveta é muito confortável, porque ninguém vê, mas o máximo que pode acontecer é um dia tu morres e alguém vai à tua gaveta e vê esta pessoa era um gênio e ficas no Plano Nacional de Leitura, mas já estás morto. Não serve para nada. Ou seja, as pessoas têm que se habituar a mostrar aquilo que escrevem. E lá está, hoje em dia ainda há mais plataformas. É um blog, é um canal de YouTube, é o que for, mas acho que as pessoas têm que se habituar a fiz isto e toma, está aqui. Mesmo Quando sabendo que se dizes calhar mostrar, às vezes vai ser xingado. Quando dizes mostrar, dizes a um público em geral? Ou... Digo mostrar gradualmente a quem conseguirem. Sempre. Porque evitarem escrever para a gaveta. Porque escrever para a gaveta é uma coisa que há algumas pessoas perturba-lhes um pouco a rotina de escrita porque lá está, não têm horários, não têm obrigações. Terem que fazer coisas que vos obrigam a mostrar e que vos obrigam a produzir, eu acho que é sempre o melhor. E depois, um dos primeiros momentos em que eu, além de que é menos frustrante tu veres as tuas coisas concretizadas do que estás sempre a escrever no plano do hipotético. Uma das coisas que comecei a fazer quando comecei a pensar se calhar aquilo que eu quero é possível escrever coisas que não estejam para lá, que estejam para lá da esfera do jornalismo. Eu quando tinha 17 anos, na verdade foi por causa de um desgosto amoroso, mas essa é uma parte um pouco interessante que não vou entrar por aí. Mas é por causa de um desgosto amoroso. Como estava com muito tempo livre, achei que a melhor maneira de me escapar a esse tempo livre todo, ficar em casa a dar cabeçadas nas paredes, foi inscrever-me num grupo de teatro. Mas pequeno problema, eu queria fazer tudo menos ser atriz. Nunca foi coisa que me interessasse particularmente. E então eu cheguei ao grupo de teatro e fiz aquilo que para qualquer grupo de teatro é mel, que é uma pessoa que diz eu venho cá para fazer o que vocês precisarem desde que não seja representar, porque para representar aparece muita gente. Então eu passei, sei lá, 1 ou 2 anos a apontar projetores, fazer sonoplastias de peças, ajudar a montar cenários, fazer bilheteira. E ia vendo os ensaios, ia aprendendo como é que uma coisa que é um texto que está num livro ou num pedaço de papel, como é que é ele a ganhar vida. E depois, eventualmente, comecei a ajudar um encenador a fazer assistências de encenação. Depois comecei a escrever peças de teatro para eles. E isso permitiu-me ir vendo uma concretização das coisas. E eu acho que um guionista tem a obrigação de perceber bem o meio para o qual está a escrever. Ou seja, se tu queres fazer coisas para rádio, tu tens que perceber, mesmo que não exerças, mesmo que não sejas tu a fazer isso, se queres ir para a rádio, tu tens que perceber o mínimo de animação, sonoplastia, programação de música. Mesmo que não seja isso que tu vais fazer. Se tu queres escrever teatro, sim, vai para um grupo de teatro e vê como é que se monta uma teia com as luzes, como é que... Pronto. Se conseguires arranjar, nem que seja um estágio num canal de televisão, não faças só aquilo que era suposto fazeres nesse estágio. Tenta perceber como é que isto funciona, o que é que estas pessoas fazem, o que é que os técnicos fazem. É muito importante perceber isso, porque eu acho que isso depois torna a tua escrita muito mais eficaz. Tu sabes exatamente o que é que... Por isso os meus conselhos consegues perceber com que recurso é que sim, consegues lidar mais facilmente, não é? Sim, sobretudo porque em Portugal escrever é basicamente fazer uma maratona de obstáculos. Porque nunca há dinheiro para nada. E eu adorava dizer, pronto, não há dinheiro, mas isso é um problema do produtor. Não, em Portugal não há dinheiro e isso é um problema logo a partir do guionista. Que é, tu não podes escrever coisas que não dá para filmar. Exato. E isso é um problema com o qual tu cá vives desde sempre. E saberes bem como é que funciona o meio para que tu estás a trabalhar é uma grande mais-valia. Por exemplo, agora numa nota que está relacionada com isto, mas que é um bocadinho lateral. A Filomena Cautela, que faz o 5 para a meia-noite, ainda faz, falta-lhe uma semana. Na altura em que estamos a gravar isto, falta-lhe uma semana. A Filomena percebe muito de televisão. Isto vai sair no último episódio. Então pronto, vejam, por favor, vai ser lindo. Ainda não sei o que é que se vai passar, que só tenho reunião hoje, mas vai ser lindo. A Filomena percebe genuinamente muito de televisão. A Filomena é a pessoa que vai falar com o técnico das luzes. É a pessoa que diz, mas porquê é que este plano está assim? Ela percebe tudo o que se passa dentro daquele estúdio. E ela tem uma opinião, sempre obviamente uma abordagem de respeito para com as pessoas que estão a fazer aquilo que é a sua profissão, mas ela tem uma opinião sobre tudo o que se está a passar naquele estúdio. E acho que quando as pessoas dizem ela é tão boa a fazer isto, ela é boa a fazer isto porque é uma pessoa que percebe muito de televisão. Não é só uma pessoa que sabe apresentar, é uma pessoa que percebe muito de televisão. Em todas as suas vertentes. Por isso, eu diria que os conselhos são estes. É parar de escrever para a gaveta. Quando começarem a entrar no mercado profissional, quando começarem a ser pagos, tentem-se fazer pagar por valores decentes. Não se ponham vocês próprios numa posição de fragilidade. E tentem ao máximo ver as vossas coisas concretizadas, porque isso dá um boost muito grande, e tentem ao máximo perceber tudo sobre os meios em que se estão a meter.
Muito bem, acho que são boas dicas que ficam aqui para eventuais ouvintes que se interessem por seguir esta área de guionismo. E para além da tua formação, que já estiveste aqui a explicar mais ou menos o que é que fizeste, como é que chegaste lá, também estudaste na New York Film Academy. Sim. E até estávamos aqui antes, eu estava a confirmar se tinhas mesmo ido para Nova York e foste. E como é que foi essa experiência sei que foi um tempo curto, mas ir para Nova Sim. York ainda é uma aventura. Foram 3 meses, era um curso intensivo de 12 semanas, que, na verdade, sendo completamente honesta contigo, não correu muito bem. O curso, não sei como é que os cursos estão agora, isto foi há 13 anos, eu não sei como é que os cursos estão agora. Na altura eu sentia que aquilo vivia basicamente do nome que tinha e do facto de ser uma coisa... Nova Iorque é tão apelativo para tanta gente que a escola sentia um bocadinho que não tinha grandes obrigações em o curso ser nada especial, e eu na altura já trabalhava em guionismo a sério há 4 anos, mais informalmente há mais uns aninhos que isso, e então eu cheguei lá e muito depressa achei que não estava a aprender grande coisa. Eu também tive particular azar com o professor que apanhei. O professor que eu apanhei mais tarde soube foi despedido. Ele não era de facto, ele odiava estar ali. O meu professor de guionismo da New York Film Academy odiava estar ali e dizia-nos isso com as letras todas, dizia várias vezes. Nós às vezes fazíamos dúvidas sobre, por exemplo, como é que funcionava o mercado de vender guiões. Ele, que já era uma pessoa pai com 50 e tal anos, dizia coisas como: se eu já tivesse vendido um guião não estava aqui a aturar-vos. Foi um curso bem lindinho. O que é que acontece? Quando as pessoas me perguntam, recomendas? Pá, recomendo muito a experiência de estar em Nova Iorque. Faz maravilhas pelo teu currículo, é verdade. Ou seja, eu quando cheguei houve uma data de portas que se abriram só para eu ter passado 3 meses. Vou ser muito sincera, não aprendi grande coisa, mas houve muitas portas que se abriram por dizer New York Film Academy no meu currículo. Lá está, é uma coisa que ainda desperta alguma curiosidade, que as pessoas ainda me perguntam. O curso Claro. em si eu achei fraco. Por isso, se alguém está a pensar tirar este género de cursos, tem que ser... Sobretudo em Nova Iorque eu sinto que eles têm um bocadinho aquela abordagem perante o comércio de maneira geral de o cliente tem sempre razão. E eles nestas escolas tratam-te como um cliente, não te tratam como um aluno. Então se te tratam como um cliente e o cliente tem sempre razão, se alguém quer ir para estes sítios, acho que a pessoa tem que ser muito exigente. Se queres ir, exige saber quem é que são os meus professores, qual é que é o currículo deles, como é que é a mala, tipo, façam 1500 perguntas antes de decidirem ir, é o meu conselho. E a experiência de viver em Nova Iorque, estavas sozinha? Ninguém está fui sozinha, mas não vivia sozinha, porque só os milionários é que vivem sozinhos em Nova Iorque. Dividia casa com uma americana, que era mesmo de lá, que alugava um quarto na casa dela, sendo que eu pagava um balúrdio e o quarto era um colchão no meio do chão e espaço para não muito mais. E há um dia que eu estou sentada no meu colchão a escrever e ouço um barulho ao meu lado, e quando olho tenho um rato especado a olhar para mim. E quando eu lhe digo: Kathleen, temos ratos em casa, ela com o ar mais calmo do mundo: sim, temos, é verdade, não mexas no forno que é onde eles moram. Por isso, pronto, é sempre tá bem, agora estou aqui sozinha num sítio em que sou pobre, em que sou muito pobre. E por isso a experiência é sempre ótima, porque é obviamente um sítio onde conheces pessoas do mundo todo. Eu acho que conheci mais pessoas do mundo do que propriamente nova-iorquinos, mas é um sítio onde estás exposto seja a demonstrações de cultura, seja a peças de teatro, seja a cinema, seja o que for. Estás exposto a pessoas diferentes, estás exposto a tudo e mais alguma coisa diferente. Por isso eu acho sempre que vale a pena ir podendo ir. E a que é que foste assistir em termos de comédia quando estiveste lá? Alguma coisa? Já foi há uns anos, por isso eu vi coisas que na altura eram muito inovadoras e groundbreaking, mas que agora toda a gente conhece, como por exemplo a Avenida Q. A Avenida Q, o Blue Depois Man a Group. versão em Portugal? Sim, eu tenho um certo fascínio, não tanto por musicais como um todo, mas a Broadway é ao contrário daquilo que algumas pessoas têm como imagem. A Broadway não tem só musicais, tem peças de teatro de grande escala. E para quem, como eu, até um certo ponto começou no teatro e se interessa muito por como é que as coisas funcionam, ver peças de teatro na Broadway com cenários absolutamente incríveis que se mexem sozinhos e com grandes produções é sempre uma experiência muito interessante. Eu até estava na altura mais focada nisso do que tanto em ver, por exemplo, stand-up, mas via sobretudo peças de humor. Ok.
E atualmente aqui em Portugal, não em Nova Iorque, dás aulas de escrita criativa, como disseste, já não tens estado a dar tantas, não é? Não, eu tenho Atualmente. estado mesmo em escolas a dar e agora dou de vez em quando sou chamada mesmo para associações culturais ou por empresas, agora estou noutro Ok. modelo. Mas eu lembro-me de que no ano passado, acho que ali a seguir ao verão, as produções fictícias voltaram a ter alguns cursos Sim, e voltaste a dar nas produções fictícias sim. esse curso de escrita para humor, acho que Sim, eu era dei esse da escrita para o humor, houve a vários, eu da premissa. escrita para o humor. Exato. E queria saber se houve alguém que se tenha destacado, algum nome, não sei Eu não decoro os nomes de ninguém, aliás, essa é uma das coisas que eu explico logo na primeira aula. Eu decoro os meus alunos, eu sei quem é que eles são, e se me cruzar com eles na rua, normalmente reconheço-os, mas eu não decoro os nomes de ninguém. E também não ia fazer essa sacanice de falar dos nomes de uns e não falar dos nomes de outros. É verdade, é verdade. Mas recorrentemente aparecem pessoas boas, é verdade. Ahm, Se bem que eu vou aqui admitir que os meus alunos preferidos são aqueles que muitas vezes trabalham em áreas que não têm nada a ver com isto e têm ali na escrita do humor um escape, mas depois, lá está, aquilo é um escape que lhes dá tanto gozo que eles depois fazem aquilo mesmo muito, muito bem. Eu já tenho alunos, ex-alunos que hoje em dia têm a sua própria carreira, e tenho vários a quem perdi o rastro, mas é bastante comum eu apanhar pessoas que eu acho que são boas naquilo e que eu acho que têm potencial. É mais comum isso do que o contrário, até. Mas de uma forma geral, então foi visto potencial nestes alunos. Sim, vejo em quase todos os meus cursos pelo menos uma ou duas pessoas que eu acho que têm potencial, porque tirar um curso de escrita é... Não vou dizer que é difícil, não é difícil tirar um curso de escrita, mas é uma coisa que mexe um bocadinho com o teu sistema nervoso, porque lá está, muitas daquelas pessoas não estão habituadas a ter que partilhar os textos que escrevem com outras pessoas, não estão muito habituadas a receber feedback, seja ele bom ou mau, lidam ali um bocadinho com questões de ego, com questões de vergonha, e entrar num curso de escrita, tomar a decisão de tomar um curso de escrita e de facto aproveitá-lo bem e ir a todas as aulas de início ao fim, já separa um bocadinho o trigo do joio. Porque não é qualquer pessoa que tem feitio para se predispor às coisas que tu tens de predispor num curso de escrita criativa e sobretudo de escrita de humor, em que tu tens de estar constantemente fiz esta piada, mostrei, e alguém diz isto está bem, isto está mal. É um processo que é isso, que mexe um bocadinho com o ego, que mexe um bocadinho com a confiança, que mexe um bocadinho com a vergonha. Por isso, já apanhei algumas pessoas nos meus cursos que eu não faço a mínima ideia do que é que estavam ali a fazer e como é que foram ali a parar e que raio foi aquilo. Mas não é muito comum. À partida, se alguém se mete ali, já tem algum trabalho desenvolvido, já tem alguma vontade. Eu não apanho alguns ovnis, mas não apanho muitos. E agora falando do canal Q, que faz 10 anos este ano, como já referi na introdução, tu és diretora criativa do canal, certo? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu saí do canal há 1 ano e meio e agora temos uma amizade colorida, ou seja, eu ainda faço, de vez em quando estive a fazer o Quem nos Danha, de vez em quando eles pedem-me opinião sobre conteúdos, mas é uma coisa, do último ano, é uma coisa bastante mais informal. Achava que ainda estavas então. Tinha informações erradas. Acho que no LinkedIn ainda tens que estás então. No LinkedIn provavelmente ainda estou, e é provável que ainda esteja em algumas fichas técnicas também, ou seja, se estivesse a ver o canal, também é provável que em algumas fichas técnicas eu ainda esteja como diretora criativa. Mas já é uma coisa que eu faço. Se eu fosse uma pessoa com grande status no mundo, eu era uma espécie de consultora. Mas... Ok. Mas estiveste no canal que é durante muitos anos. E queria saber se houve assim algum projeto que gostavas que tivesse avançado e que por uma razão ou outra, provavelmente aquelas que já referiste, questões técnicas ou orçamento, não chegou a ser a avançar. Epá, milhentas. O que eu gosto mesmo em... Não é o que eu gosto mesmo, mas uma das coisas que eu gosto mais em escrita de humor são a escrita de séries de humor, a escrita de sitcoms e de outros formatos, não tem que ser necessariamente sitcom, mas a escrita de séries de humor. E quando estás num canal pequenino, a ideia de fazer uma série é praticamente impossível. Acho que por isso é que eu tenho tanto carinho pelo projeto do Filho da Mãe, que eu fiz com o Rui Maria Pego, porque é o mais próximo que eu tive na minha passagem de canal, que é de fazer uma série como nós a queremos fazer, mesmo com as limitações, lá está, do costume. Por isso, assim, ideias para séries que nunca foram feitas, várias,
ideias para espécies de concursos absolutamente malucos que nunca foram feitas, várias. Mas há muitas. Eu não deito nada fora, sou um bocadinho hoarder das coisas que escrevo e das coisas que desenvolvo. Então tens muitas coisas na gaveta. Tenho, e muitas delas eu acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, se calhar ainda se fazem. Boa. E dirias que houve. Ou seja, tu já referiste, aliás, que o teu grande objetivo, falaste das sitcoms, era fazer assim uma sitcom assim, ao estilo de quem até vamos falar hoje, do Mike. Sim. Vamos chamar Mike. Michael Schur. E porque é que isso é, para além das questões de orçamento e tal, isso não avançou porque não está escrito, ou já tens alguma sitcom na gaveta? Tenho ideias para várias, tenho pilotos escritos, isso faz parte da profissão, ter as coisas desenvolvidas e andares com elas a bater portas, e umas fazem-se, outras não fazem-se, outras fazem-se, mas mudam de tudo e de repente tu já não reconheces o teu bebê. Tudo isso faz parte dessa profissão. E para os parâmetros americanos ou britânicos, uma sitcom é um formato bastante barato. Porque uma sitcom vem da contração das palavras situation comedy, ou seja, são sempre os mesmos personagens, mais ou menos nos mesmos sítios, mas muda a situação. Ou seja, claro, é um modelo de ficção barato. Para Portugal, que tem tão pouca ficção e a que tem, é muito com base nas novelas e tudo mais, investir naquilo que é preciso para fazer uma sitcom para os parâmetros portugueses é muito caro. Ou seja, em Portugal é muito raro fazer-se em sitcoms, porque mesmo quando alguns canais tipo a RTP apostam em produção nacional, estão muito mais interessados em fazer drama histórico, estão muito mais interessados em fazer coisas que se calhar que eles têm mais facilidade de vender a outros mercados, não faço ideia, ou coisas que eles acham que têm mais a ver com aquilo que um serviço público deve entregar. Não sei, estou a falar de cor, que nunca fui diretora da RTP, mas para os parâmetros portugueses uma sitcom é cara, e para os parâmetros portugueses parece que é sempre um formato que não é muito interessante. E eu tenho muita pena mesmo disso, porque além de ser um formato que eu gosto bastante, eu acho que é o género de coisa a que se der tempo e vontade, e se for com calma, acho mesmo que pode ter ali um público. Então, mas de certeza que vamos ter uma sitcom de Susana Romana? Ou achas que... De certeza, não sei, porque já fiz o Filho da Mãe, que apesar de tudo, mais ou menos encaixa mais ou menos na tipologia. Não sei se vai ou não, porque é o género de coisa que é muito difícil fazer com canais pequenos, é muito difícil fazer sem escala. Eu acho que sim, tenho um projeto que está aprovado, mas que ainda não começou a ser gravado, e enquanto as coisas não começam a ser gravadas, uma pessoa sabe sempre que pode vir aí um meteorito e destruir tudo, mas tenho um projeto aprovado, pelo menos já não falta tudo. E, que é uma sitcom, é que é uma sitcom, sim. Boa. E por isso espero que sim. Num canal generalista? Num canal generalista, sim. Boa. E eu não sei se... Lá está, como há aqui esta questão de seres consultora do canal que é não diretora criativa. Coisa tão... Se não sei se esta pergunta fará sentido, mas porque não sei se podes responder pelo canal que é, não é? Não tá, mas de alguma forma deste relacionar. Mas se a pergunta não fizer sentido, eu também corto. Que é, neste caso, atualmente com esta questão das novas tecnologias, cada vez mais os comediantes produzem conteúdos por si, ou criam produtoras mais pequenas talvez, e conseguem produzir conteúdos com bastante qualidade. Torna-se mais difícil para o canal Q atrair jovens humoristas, como já aconteceu no passado. Por exemplo, se calhar os jovens atualmente também são mais jovens do que na altura. Por exemplo, o Salvador Martinha chegou a ter conteúdos, mas já numa idade não era propriamente um jovem de 21 anos. E há 10 anos já ouvia YouTube e tudo mais, mas era... Mas a escala de tudo era diferente, o desenvolvimento técnico de tudo é diferente. Isso que tu me estás a perguntar é inteiramente verdade, ou seja, é inteiramente verdade, e eu não acho mal, e mesmo quando era eu que tomava decisões no canal, que nunca fiquei melindrada com alguns nomes que levei, porque eu percebo que alguém que está a construir o seu próprio percurso em meios nos quais pode fazer rigorosamente aquilo que lhe apetece sem ter que dar cavaco a mais ninguém, são pessoas que depois, muitas vezes, estes meios mais tradicionais não lhes interessam particularmente. Isso acontece várias vezes das pessoas que têm muito sucesso em meios digitais depois não quererem trabalhar em meios tradicionais,
porque não vou dizer que os mais tradicionais são menos livres, porque pelo menos o canal Q não é, e outros mais tradicionais também não sinto que sejam, não sinto, por exemplo, no 5 para a meia-noite não estejam sempre em cima de o que é que eu estou a escrever ou o que é que eu não estou a escrever, mas é uma coisa que envolve tanta gente que tu não tens total controle sobre aquilo que está a acontecer. Eu aprendi a gostar de não ter total controle sobre as minhas coisas. Eu aprendi a gostar de dar o passo para trás e ver, olha o que é que 30 pessoas construíram com aquilo que eu fiz sozinha em casa na tarde destas. Eu gosto dessa sensação. Mas há pessoas para quem isso é muito perturbador e para quem isso é muito frustrante. Pessoas estão habituadas a eu gravo em minha casa, edito eu, faço os efeitos sonoros, faço tudo o que é preciso e decido quando é que vai para o YouTube. Essas pessoas depois não lhes interessa muito, às vezes, terem que trabalhar com equipas que são muito mais extensas, e eu percebo isso e respeito isso. Para mim, eu gosto mais, lá está, de ver as minhas coisas passarem por várias pessoas com diferentes know-hows, mas eu percebo que para algumas pessoas isso não seja assim tão interessante. E sim, neste género de canais leva-se muitas negas de pessoas que têm sucesso no digital e que não lhes interessa nada terem que passar para um meio em que têm que dar batatinhas a outras pessoas. Então concordas que é mais difícil atrair sim, mas sabes que mesmo os canais grandes, ou seja, para um canal pequeno ainda mais, sim, mas mesmo os canais grandes não têm grande facilidade em... Assim, acho que não estou cometendo nenhuma inconfidência se disser que já todos os canais e já todas as principais rádios deste país andaram atrás da Bumba na Fofinha. Se a Bumba não tem um programa de televisão, se a Bumba não tem um programa de rádio, é porque ela não quer, porque ela achou que não é isso que faz sentido para ela. Porque prefere continuar a ter total controle sobre aquilo que faz, e eu acho isso, se é o que faz sentido para ela, acho ótimo, acho mesmo. Mas mesmo os canais grandes, ou os meios de comunicação grandes, não tem que ser necessariamente só a televisão, têm alguma dificuldade em atrair determinados géneros de pessoas que estão habituadas a trabalhar de outra forma e que não querem prescindir dessa forma de trabalhar. E o canal que é normalmente, pelo menos pela impressão que eu tenho, costuma estar aberto mesmo também projetos de humoristas que não estejam propriamente ligados ao canal Q, ou não? Sim. Ou seja, o canal, quando começou, tinha uma redação fixa, que com o passar dos anos e com ser um canal que já levou com pelo menos 2 grandes crises mundiais na tromba, a redação foi reduzindo muitíssimo, e sobretudo hoje em dia o canal Q funciona muito mais projeto a projeto, com pessoas que ou o canal está interessado, ou essas pessoas estão interessadas em trabalhar com o canal e fazerem uma proposta, funciona muito mais projeto a projeto do que com uma estrutura muito fixa. Ok. E agora estava-me aqui a lembrar de que este ano houve aquela situação da Netflix em que, sim, que houve um concurso. Concorreste? Concorri eu e 1200 pessoas, não é? Concorri com zero, concorri com uma sitcom, concorri com zero esperanças de que saia dali alguma coisa. Concorri porque uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos neste meio é que para tu poderes continuar a criticar o meio, não te podes encolher quando aparecem hipóteses de tu fazeres a tua voz ser ouvida, mesmo que essas hipóteses sejam muito remotas. Ou seja, nós não podemos... as plataformas de streaming e os canais internacionais funcionam em Portugal de uma maneira mais livre para os próprios do que noutros países. Por exemplo, no Brasil não é possível estar a Netflix, nem é possível estar a Fox Life equivalente do Brasil, sem ter programação nacional. Eles não deixam entrar canais internacionais se eles não tiverem X% de conteúdos. Em Portugal isso não acontece. Em Portugal isso não acontece. Não acontece em muitos países da Europa. Há uma tentativa de fazer um acordo com as Netflix da vida europeu, não país a país, mas como deves calcular, se houver um acordo europeu, estará provavelmente à nossa frente a Inglaterra, a França, a Espanha e os países nórdicos. Sim, só de Japão. Sem pensar muito no assunto, fora os outros todos. Ou seja, se aparece uma coisa da Netflix, mesmo tendo algumas questões sobre o modo como aquilo está a ser feito, mesmo com tudo isso, eu sinto sempre que para continuar a poder ser crítica e para poder continuar a contribuir ativamente naquilo que é o meio audiovisual português, com as minhas opiniões e com os meus inputs,
quando as coisas acontecem, eu sinto que se aparece uma bola, eu tenho que ir à bola, mesmo que acho que pode ser muito remota. Porque as condições do concurso, eu também estive a ler mais ou menos, eles não se comprometem a Não. produzir Aquilo é nenhum. aquilo é um prémio. Aquilo não é uma consulta de conteúdos. Aquilo é um prémio. Ou seja, saiu há pouco tempo a notícia, foram aprovados 1200 projetos que cumpriram os critérios do que é que se tinha que entregar e que foram entregues a tempo e tudo mais. Eles vão analisar esses 1200 e desses 1200, 10 vão ganhar prémios monetários. 5 um prémio mais alto e 5 um prémio mais baixo. E desses 10, a Netflix pode ou não querer ficar com eles. Pode ficar com 10, pode ficar com 9, pode ficar com 0. É essa a questão. Mas pode parece-me a mim que pode ser ainda sobre essa questão da produção própria, pode ser um começo para, de alguma forma, eles podem estar a tentar apalpar o mercado, a tentar perceber o que é que existe para quem sabe no futuro, se existir essa regra, já terem de alguma forma, já saberem. Sim, ou eventualmente não é? para entrarmos numa lógica de facto europeia em que as nacionalidades não interessam se calhar tanto quanto isso, e um guionista português pode inscrever uma série polaca, não sei. Eu acho que é preciso de facto eles perceberem o que é que existe nos diversos países. E em Portugal, nas reuniões que eu tenho nos sítios, há sempre um bocadinho aquela ideia de que o meio audiovisual em Portugal não existe porque há falta de ideias. E se calhar é porque eu estou do lado das ideias, mas eu acho quase sempre esse juízo de valor um bocadinho injusto, porque em Portugal exigem-te sempre que faças omeletes sem ovos. E o risco das pessoas que tomam decisões de conteúdos, os riscos que elas tomam são, regra geral, perto de nulos. Ou seja, tu não tens de facto uma indústria. Nós temos muito medo da palavra indústria, porque a indústria remete para pessoas numa linha de montagem a fazerem jarras ou a fazerem baterias para telemóvel. E então nós temos muito medo da palavra indústria, mas a indústria é montar uma estrutura robusta que permita às pessoas trabalharem com qualidade e com eficácia e com economia de escala e com tudo mais. E nós temos muito medo eu acho que o nosso grande problema é que nós não temos uma indústria. Nunca ninguém se mostrou assim tão interessado em gastar dinheiro para ganhar dinheiro, em gastar dinheiro a montar uma coisa com pés e cabeça, e muito na base da tentativa e erro, porque a Espanha tem o fenómeno da Casa de Papel, mas Espanha leva-nos décadas de aposta no audiovisual. Décadas. E nós, de repente, isto aparece e o que é que nós achamos? Ou arranjamos uma Casa de Papel amanhã, ou não vale a pena sequer tentar ir a jogo. E, obviamente, nós não vamos arranjar uma Casa de Papel amanhã, porque Espanha leva-nos décadas de avanço. E eu acho que o problema tem muito a ver com isso, nós não temos indústria. Por isso, as poucas migalhas que vão aparecendo, eu sinto que nós temos que mais ou menos ir aprendendo a lidar com elas. Ok. E há data prevista para os resultados saberem? 30 de julho. Eu não sei se 6 pessoas vão de facto ler 1200 propostas até 30 de julho. Agora estou arrependida de não ter feito uma capa bonita, porque eles se calhar vão escolher pelas capas, não sei. E hoje falamos de Michael Schur, que vamos tratar daqui adiante por Mike, sempre, Sim. para facilitar. Nosso amigo Mike. Mas procurem o nome do senhor. Schur é S-C-H-U-R. Sim. O nosso amigo Mike, como bem disseste, ele é guionista, acima de tudo. Sim. Mas também produz, também é uma figura que não existe muito em Portugal, que é o showrunner. Que é uma pessoa que cria a série, que está envolvida na criação de todos os conteúdos da série, mas não é o único guionista. Exato. E dentro destas séries, a maior parte são sitcoms, nomeadamente o Parks and Recreation, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, também o The Office americano, e também escreveu para o SNL, por acaso não. Sim, não o SNL sabia. é um bocadinho escola também para muitos. Sim. Exato. E porquê o Mike, aliás? Mike. Porque o Mike. Eu tenho uma apetência muito grande por sitcoms. Nós quando eu e tu falámos sobre que nome é que seria aqui, eu sugeri-te 3 nomes, a Mindy Kaling, a Rachel Bloom ou o Michael Schur. A Mindy Kaling e a Rachel Bloom escrevem sitcoms que são mais autobiográficas, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito do humor Mindy Project, não é?
Tem o Mindy Project as séries dele e a delas, Rachel Bloom né? tem o Crazy Ex-Girlfriend e a Mindy Exatamente. Kaling, a última série que ela fez é uma série que ela fez para o Netflix, que como é uma série com uma vibe um bocado adolescente, eu acho que muita gente não vai ver, mas é uma pena porque a série é uma sitcom de facto boa, chamada Never Have I Ever, e que é baseada, apesar de se passar nos dias de hoje, é mais ou menos baseada na adolescência dela. Porque é sobre uma família indiana nos Estados Unidos. E eu gosto muito de humor autobiográfico. Gosto de humor autobiográfico em stand-up, gosto de humor autobiográfico, ou vagamente autobiográfico, em sitcoms. O Michael Schur não é exatamente isso que faz, mas eu gosto muito das coisas de Michael Schur porque uma das grandes lutas que eu tenho quando se fala de escrita de humor versus, por exemplo, escrita de drama, é que muitas vezes parte-se do princípio que escrever humor é mais fácil, que escrever humor é uma coisa quase pateta, que o drama é que tem os personagens chumarentos e as histórias emocionantes. E além de eu achar que isso é uma valente patacoada e que isso não é assim tão óbvio, o Michael Schur cria sitcoms que têm sempre ótimos personagens que tu tens sempre pessoas com quem crias uma empatia grande, mesmo que sejam pessoas que não tenham nada a ver contigo. Um dos personagens mais populares do Parks and Recreation, que é a sitcom que ele tem sobre um departamento de parques nos Estados Unidos, é um personagem chamado Ron Swanson, que é um tipo completamente execrável, mas que ao mesmo tempo tu não consegues evitar gostar muito dele. E É ele o tem... Nick Offerman, certo? Sim, do Nick Offerman, exatamente. E eu acho que ele cria personagens incríveis. Acho que cria personagens com uma complexidade, com uma capacidade de empatia que quem dera há muitos dramas. Acho que ele é mesmo muito bom a criar personagens, é muito bom a criar relações entre esses personagens, que é uma coisa absolutamente fundamental nas sitcoms, como é que os personagens que estão lá sempre se relacionam uns com os outros. E depois é muito bom nas várias, lá está, situações em que os coloca, e há vários episódios que são tristes, ou há vários episódios que têm uma mensagem. Por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine, que também é dele, já falou várias vezes sobre violência policial, sobre questões de raça, sobre questões de preconceito. E eu acho que ele consegue sempre pôr isso no trabalho dele sem ser preachy, sem ser moralista. Ou seja, eu acho que ele consegue ali um jogo muito bom de boas personagens a contar boas histórias, com boas mensagens se estiveres interessado nisso, mas se não estiveres minimamente interessado nisso, as coisas têm muita, muita graça. São coisas escritas com uma precisão que a mim me deixa muito embevecida. E uma das últimas séries que ele fez, que são 4 temporadas que acabaram agora há pouco tempo, que é uma série que está disponível no Netflix, apesar de não ser original Netflix, que chama Good Place. O Good Place começa com uma É a personagem... favorita dele? É. É a tua favorita dele? Provavelmente é, porque o Good Place era muito difícil manter o Good Place bom para lá da ideia inicial. E ele tem 4 temporadas muito, muito boas. O final da primeira temporada é incrível, não posso contar porque estraga a série a toda a gente, mas o final da primeira temporada é incrível, e o final mesmo da série eu acho que é dos melhores finais de série que eu já vi na vida, ponto. Independentemente de ser drama ou de ser comédia. E acho que era um final muito difícil de conseguir chegar a uma solução satisfatória, e acho que é um final de temporada ótimo. E o Good Place é uma série sobre o que é que se passa depois de morrermos. Supostamente aquilo segue, depois tens um grupo de personagens, mas aquilo de uma maneira inicial segue uma rapariga chamada Eleanor, que era uma sacana egoísta em vida, e que quando morre vai parar ao equivalente ao céu, vai parar ao Good Place. E ela, quando chega ao Good Place, está sempre com a sensação de eu não pertenço aqui, houve um erro qualquer, eles enganaram-se na Eleanor e não sou eu que devia estar aqui. E a série desenvolve a partir daí, ela conhece outros habitantes desse céu, desse Good Place, e é uma série que mistura o ser extraordinariamente pateta, e eu digo a palavra pateta com muito carinho, não digo pateta como injúria, é uma série que consegue, em algumas coisas, ter aquela tolice quase infantil que me faz rir muito, com ser uma série com bases filosóficas verdadeiramente interessantes e verdadeiramente bem cozidas. É uma série que cita vários filósofos. É verdade. E sempre que cita aquilo está bem explicado, não é uma coisa gratuita de vou explicar isto às 3 pancadas porque para quem é bacalhau basta, que é um bocadinho a ideia que as pessoas têm da comédia, que é porque raio é que se eu numa comédia um personagem menciona o Nietzsche, eu tenho que pôr o Nietzsche de maneira que de facto faça sentido com aquilo que o homem defendeu na sua obra. E aquela série tem esse cuidado e tem essa precisão. E é uma série que eu acho que anda ali num balanço muito, muito bom entre
o humor naquilo que ele tem de mais básico, e mais uma vez, eu não digo básico como ofensa, eu digo básico no sentido de puro, no sentido de aquelas coisas muito tolas que nos fazem rir, pá, cozido com coisas extraordinariamente complexas sobre a condição humana. E é esse balanço que eu acho mesmo muito bom no Good Place. Exato, e acaba por ser, acho que até eu não vi The Good Place toda, acho que vi talvez a primeira temporada, mas do que me lembro, aquele balanço entre a Eleanor e o Chidi é que acaba por ser muito isso, porque ele é professor, não é? Sim, ética. Sim, de ética e de filosofia, sim. Entra aí a questão da filosofia, muito bem, e depois as questões dela de não se sentir incluída, não é? Sim. De estar ali a mais. Sim, e dela ter tido e dela ser uma pessoa que é o oposto dele, é uma pessoa que pronto, todos os personagens que estão no Good Place estão obviamente mortos, morreram na Terra, e ela morreu bêbada num parque de estacionamento de um supermercado. Ela tinha uma vida totalmente egoísta e de repente está ali a fazer par com um professor de ética do mais régua e esquadro que pode haver. E tu falaste há pouco que o Mike tem um papel de showrunner, não é? Sim. Tu nos teus projetos também tentas de alguma forma ir apanhando um bocado de tudo? Depende muito dos projetos. Uma das inovações que a determinada altura, para aí nos anos 90, as produções fictícias fizeram em termos do mercado do guionismo em Portugal é uma coisa que no Reino Unido, no mercado anglo-saxónico é muito comum, mas cá não é, que é o lado autoral ter também um lado de produção, ou seja, tu teres input na produção do teu próprio conteúdo, que é uma coisa que cá não há muito. Cá o que é mais normal é um guionista está em casa de pijama a comer bolachas e a escrever um guião, manda-o, nunca vê ninguém, nunca fala com ninguém, nunca vai ao set, nunca nada. Isto cá é o mais comum. E as PF foram dos primeiros sítios a fazer aquela lógica de não, os guionistas têm que estar presentes no local, mesmo que não todos, mesmo que só na figura lá está do showrunner. Os guionistas têm que estar presentes no local, nós temos que ter um voto na matéria em quem é que são os atores, como é que isto é feito, quem é que é o realizador. Isto nos países anglo-saxónicos é muito comum. Tu, se reparares nas grandes séries, do humor e não só, quase sempre os atores principais, se tu tiveres a ver com atenção, o genérico inicial, aparecem como atores, mas também aparecem mais à frente como executive producer. Exatamente. Porque é a maneira que eles têm de, está bem, eu faço parte disto, mas eu também tenho poder de decisão. E em Portugal é mais ou menos raro, ou seja, eu acho que em Portugal tu só tens quase dois polos opostos. Ou estás no meio, como é, por exemplo, o Canal Q, em que é tão pequeno que toda a gente faz tudo e toda a gente está muito próxima umas das outras, e aí tu tens um papel muito, muito próximo e muito, muito ativo em todas as partes daquilo que tu estás a fazer. Ou o outro lado da moeda é tu teres muitos sítios em que eu diria que o guionista não é bem-vindo, não quer dizer que seja necessariamente por mal, mas é como cá eu acho que muitas vezes a ideia do guionista ir ao set é tida como um estorvo. É lá vem este dizer coisinhas e incomodar sobre as coisas que ele escreveu. Eu já cheguei a estar envolvida em projetos que depois, quando o projeto acaba de ser filmado, vamos fazer um jantar com toda a gente, e eu chego a jantar e ninguém sabe quem é que eu sou, porque eu nunca me cruzei com ninguém. Falei ao telefone 2 vezes com a produtora e nunca me cruzei com ninguém. E eu acho que cai um bocadinho estes dois extremos. Ou é uma coisa feita num meio tão pequeno em que tu estás em cima de tudo, ou cá é, pá, senhor guionista, por favor, não se aproxime. E vamos à primeira rubrica deste... Eu no último episódio eu aprendi a dizer que é rubrica e não rúbrica. O professor Jorge Trindade lá está. Que ele já tinha ensinado, mas eu sabia, só que oralmente estas coisas falham sempre. Eu também me sai mal, não te preocupes, também me sai mal. E neste caso é Quem me dera ter sido. Quem me dera ter sido eu. Escolheste um excerto de The Good Place. Sim. Que gostavas de eventualmente ter sido tu a escrever, e neste caso o excerto, há coisas que funcionam bem visualmente, obviamente, porque é uma série, mas para tentar dar o contexto o melhor possível, neste caso as personagens estão no inferno. Sim. E deparam-se com um museu, que é um museu da miséria humana, e tem várias representações de acontecimentos da miséria humana
Sim, e portanto, como é que eles o estruturaram no Bad Place, que é o equivalente ao inferno, por os humanos terem ousado fazer aquelas coisas horríveis na Terra. Exatamente. E vamos ouvir este certo. First man to send an unsolicited picture of his genitals. First waiter to approach a diner with an empty plate and sarcastically say, I guess you hated it. First white person to grow dreadlocks. And first person to call Ultimate Frisbee Ultimate! These two rules! Foi o certo do The Good Place. Susana, ia-te perguntar porquê especificamente este certo. Bom, eu tive alguma dificuldade em escolher um certo, porque além de eu gostar muito do Good Place como um todo, há alguns dos certos do Good Place que eu queria mostrar estragavam demasiado a experiência, porque o Good Place tem ali alguns twists na história ao longo das temporadas. Não é, por exemplo, como Friends, em que é um bocadinho indiferente a ordem porque vês os episódios, ou como How I Met Your Mother, que sim, há uma história que atravessa aquilo tudo, mas não é grave se tu vires as coisas fora da ordem. Sim, No Good alguns Place, episódios específicos, mas de resto sim, vê-se bem. mas no Good Place aquilo de facto tem ali um crescendo de narrativa que eu não podia estragar às pessoas, por isso foi um bocadinho difícil arranjar um certo que eu achasse que demonstrava o que era a série, mas que ao mesmo tempo não a estragava para quem ainda não tivesse visto. Eu gosto deste certo porque lá está, é muito exagerado. O Good Place, as outras séries do Michael Schur são aquilo que se chama Workplace Comedy, ou seja, são comédias passadas no local de trabalho, seja uma esquadra, seja um Parks and Recreation, seja o The Office, que como o nome indica se passa no escritório. Ele faz muito Workplace Comedies, comédias que são passadas no local em que as pessoas trabalham. E porque é que já agora, à parte, é um mecanismo que funciona muito bem em sitcoms, porque a maneira que tu tens de organizar na sitcom tens um grupo de personagens que são muito diferentes uns dos outros, mas que convivem uns com os outros. E então tu tens que arranjar mecanismos narrativos que os obriguem a conviver uns com os outros. Porque senão ia cada personagem para o seu lado. E o Workplace é o melhor. Tensões em local de trabalho são uma coisa muito sumarenta e é mais ou menos justificável porque é que no local de trabalho ninguém se vai embora. Alguém se pode despedir, é um facto, mas a partir daquelas pessoas estão presas umas às outras há ali uma obrigação. Sim, exatamente. Há ali uma obrigação, ali um frete. Obriga-os a confraternizar. Exatamente. E obriga-os ao conflito. Não tem outra solução. O Good Place, apesar de ter ali alguns lives às vezes de workplace comedy, porque tudo aquilo do que é o Good Place e o Bad Place funciona um bocadinho no modo empresarial, o Good Place é a série do Michael Schur que é mais fora de um conceito de normalidade. É a série que é mais metafísica. É a série que, lá está, o outro é um local de trabalho em que por mais parvas que as pessoas estão a ser, tu reconheces aquilo. Isto é uma série que se passa no céu e no inferno e aquilo é tudo muito pouco palpável, aquilo é muito metafísico, o que é muito mais difícil de escrever. Como é que tu escreves uma coisa que é, ao mesmo tempo, racional, lógica, divertida, mas que se passa num plano 100% imaginário, numa coisa 100% irreal, que é uma coisa que eu acho que é muito mais difícil de fazer. E este exemplo, pronto, é um exemplo muito que eu acho que tem piadas boas, na sua maioria bastante exageradas, e é essa fragilidade de escrever uma série como o Good Place que eu acho que ele faz muito bem, que é, aquilo é muito exagerado em muita coisa, mas continua a ser muito relacionável ao mesmo tempo, que é um balanço que eu acho difícil. E neste caso, dentro de todas as sitcoms do Mike, tu já referiste o The Good Place, e as dele são algumas das tuas favoritas de todas, ou alguma fora disso que também queres destacar? Eu vejo mesmo muitas sitcoms, vejo mesmo muita coisa. Mais recentemente? Olha, posso falar de algumas que vi durante a quarentena. Que eu gosto muito da última série da Mindy Kaling, do Never Have I Ever, que lá está, é uma coisa que passa um bocadinho por série de adolescentes, por isso eu acho que há muitas pessoas que não vão sentir grande apelo em ver aquilo, mas eu acho que enquanto sitcom é muitíssimo bem feita. Estou a ver uma que estou a gostar muito, não é exatamente sitcom, os episódios têm quase 1 hora, mas é assumidamente uma comédia, uma que está na HBO chamada The Great, que é uma comédia sobre a Catarina Grande antes de ser Catarina Grande, ou seja, quando ela se casa com Pedro, ele não é Pedro Grande, Pedro Grande era o pai, mas quando ela se casa, ela é alemã, e chega uma
uma corte russa onde está sempre toda a gente bêbada e a fazer sexo pelos cantos, e ela começa a tentar perceber como é que vai tirar o poder ao marido e ficar ela à frente dos destinos da Rússia. E lá está, o The Great tem muita graça, é muito pateta em algumas coisas, e é uma série que não está muito relacionada com o realismo. Se tu fores ler mesmo coisas da história, a série não bate a bota com o perdigote, eles fazem o que querem para os efeitos da história que estou a contar. A corte, por exemplo, tem vários personagens, uns são negros, outros são indianos, e é indiferente, são personagens, tu não estás muito focado mas não havia negros na Rússia do século, não interessa. É uma série que faz muito aquilo que lhe apetece para ter graça, mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser o retrato mais fiel que eu já vi da corte russa, porque de facto aquilo devia ser uma badalhoquice de toda a gente bêbada com vodka e porca e a fazer sexo pelos cantos, e eu nunca vi normalmente são tudo coisas com um ar muito digno, e aquilo tem assim um ar mais javado, que eu acho que curiosamente deve estar mais perto da realidade. E depois, há bocado falavas do SNL, há um miúdo, e quando eu digo miúdo é mesmo miúdo, porque ele foi guionista do SNL com 18 anos, que é um miúdo que eu adoro, chamado Simon Rich. Eu gosto muito dos livros do Simon Rich, ele tem vários livros de contos, e ele fez uma série baseada nesses livros de contos há uns anos, chamado The Last Girlfriend on Earth, e ele agora tem uma na HBO também, que se passa no céu, que eu agora de repente estou a lembrar do nome, mas que é com o Daniel Radcliffe, que é o puto que fazia de Harry Potter. Sim. E eu também gosto muito da cabeça retorcida e muito fora do normal do Simon Rich, por isso também recomendo as coisas dele. E surgiu-me uma dúvida quando estava a fazer pesquisa para este episódio, que exatamente qual é que é, isto deve ser uma generalidade, mas qual é que é a diferença exata entre um argumentista e um guionista? Tu não sabes e o pessoal do ICA também não sabe, porque eu tive que me chatear com o pessoal do ICA mais que uma vez por causa do concurso. Quer dizer, um argumento e um guião não são a mesma coisa. Sim, argumentista e guionista, de grosso modo, vai dar ao mesmo. Guionista Guionista há de estar certo na maior parte dos casos em relação ao argumentista, mas pronto, podem ser... que são duas coisas que se confundem muito. Mas um argumento e um guião não são a mesma coisa. Um argumento é uma descrição detalhada do que é que se passa, por exemplo, num episódio de televisão. Mas não tem diálogos, é uma descrição, é um texto corrido. E um guião... Como se fosse uma sinopse? Sim, é uma robusta sinopse, vamos chamar-lhe assim. Uma robusta sinopse. Sim. E um guião é o guião propriamente dito, tem o que é que tem. Cena 1 acontece isto, tem os diálogos, é mesmo... Do guião eu tinha noção, agora o argumento... O argumento é uma espécie de... Lá está, porque eles no concurso do ICA com a Netflix pediam o argumento do primeiro episódio. E eu escrevi para lá a perguntar, vocês querem o argumento ou querem o guião do primeiro episódio? É que não é a mesma coisa. Pronto, e era o guião e estava mal. E era o guião. Era o guião, estava mal no regulamento, mas eles depois mudaram. Queriam o episódio piloto, portanto. Sim, exatamente, queria o episódio piloto, mas tive ainda uma conversa de surdos durante vários mails com a senhora do ICA, porque eles não percebiam porque é que eu estava a dizer, então não é um argumento, mas pronto. Mas normalmente os guionistas também escrevem o argumento? Sim, é o mais comum, se bem que se tu reparares nas fichas técnicas de algumas séries, tu às vezes tens dividido, porque às vezes acontece... Imagina que tu tiveste uma ideia para uma série, mas por algum motivo não és tu que a vais escrever. Tu fizeste o argumento da série, mas tu não fizeste o guião. E às vezes fizeste a ideia e desenvolveste-a. Não é só... E se fosse uma ideia sobre um homem que vive com um bode, pronto. Não é só ter ideia, é ter ideia e desenvolvê-la. Mas por algum motivo são pessoas que não escrevem o guião. Ou porque não sentem à vontade com isso, ou porque estão com vários projetos ao mesmo tempo, pelo que for. Por isso às vezes acontece uma pessoa fazer o argumento e não fazer o guião. Mas não é comum. Ok. Tu no Quem Desdenha, o teu programa no canal Q, Sim. Que teve, não sei se vais fazer mais episódios. Devo fazer no fim do ano. No fim do ano, que é um anti-magazine cultural, ou seja, as pessoas vão falar daquilo de que não gostam e acabam também por falar algumas vezes daquilo de que gostam realmente, mas essa é a premissa. Tu disseste que havia livros que só lias se estivesses na prisão. Eu queria saber quais é que eram as séries de comédia ou especiais de comédia que só vias se estivesses presa. Olha... Sabes que quase todas as sitcoms, por exemplo, que passam na Fox eu não gosto. Sabes quem é o Tim Allen? O tipo... Há um ator americano que a única coisa para mim que ele fez de jeito na vida é ser a voz do Buzz Lightyear do Toy Story. Mas de resto esse Tim Allen...
Já estou a ver a cara. Não sei bem exatamente o que é que ele faz, mas... Ele tem lembra- várias... Ele tinha uma sitcom de sucesso nos anos 90 em que ele era um tipo que apresentava um programa de bricolagem. E ele está a fazer a mesma sitcom desde os anos... A mesma, pronto, ele mudou, mas na prática ele está a fazer a mesma sitcom desde os anos 90. É o mesmo E ele- papel. E ele tem uma sitcom que passa na Fox, que tem não qualquer coisa de género, um homem entre mulheres. Pá, que é uma coisa que é de agora e que parece escrita em 1987. E que é ele em casa e a mulher é uma chata e os filhos são umas chatas. E como é que é viver com tantas mulheres? Pá, eu tenho zero paixão para aquilo. Zero. E é o género de coisa que me deixa muito irritada. Por isso, Mas sitcoms com o alguma- Tim Allen algumas acho que não via de todo. Depois, eu não tenho ódio de estimação, por isso não me importava de ver na prisão, mas eu não tenho grande interesse por ver Friends. Nunca me puxou, não sei se é geracional, não sei, mas o Friends Eu nunca vi nunca me Friends puxou. todo também. Pois, tipo, se eu Eu tiver sou um num zapping sem nada para péssimo fazer, espectador. mas Pois. não é uma coisa que me puxa, mas não é tipo, odiava. Odiava ter que ver Tim Allen até à náusea na prisão, odiava. Mas eu sou um péssimo espectador de séries que não consigo ver quase nada até ao fim. Acho que das Se eu poucas séries escrever que uma, eu tu vês, Gustavo, está bem? Vejo. Pronto. Vi a I Met Your Mother, acho que foi a única sitcom que eu vi toda. Para quê? Para depois ser aquele final. Para quê? Não sei porque é que não queres ver mais. Dizer que Eu sei, tiveste ali um o final é investimento duvidoso. emocional. Eu não odiei o final, mas sim, também gostou um bocadinho, mas não odiei. Porque acho que ia ser muito difícil agradar Sim, isso ia. a todos, não é? E depois eu acho que o que nós estamos à espera daquilo é que seja o final mais romântico possível e acaba por ser o contrário. E Sabes que mas ainda eu por também cima, acho piada a isso. Que eu é aquilo que eu não- vi o How I Met Your Mother o final do How I Met Your Mother na semana em que me casei. E pensei, não quero estar a ver isto. Afinal, o amor é tudo uma coisa que não faz sentido. Eu vou gastar uma pipa de dinheiro daqui a uns dias, pá. Pois. Porque é que eu meti nisto? Mas eu era. How I Met Your Mother sempre foi aquela série. Para mim era mesmo a minha série favorita. Especialmente as primeiras temporadas que eram Sim, melhores, eu também, lá claramente. está, eu tenho uma relação tão má com o final que agora custa-me rever e acho tudo palermo quando estou a rever, mas eu gostava muito na altura que estava no ar e que eu vi, eu, gostava muito. eu era quase obcecado. Eu cheguei a comprar os livros do Barney. Sim. De, Também que tenho o eles Playbook. depois fizeram mas o Playbook e o Bro Code e depois Sim. há outro que é Bro Code for Parents. Comprei isso tudo. E já agora, já que estamos a falar disso, ganhei um passatempo de um guarda-chuva amarelo. Olha, Era um passatempo qualquer de uma página brasileira e eles mandaram-me aquilo do Brasil e eu achava, ok, um guarda-chuva amarelo da série, mas não é da série, é só um é guarda-chuva só um amarelo guarda-chuva amarelo. dos chineses, tipo. E mudou a tua vida esse guarda-chuva amarelo? Não, de Bolas. todo. Tens que ir para uma Acho que paragem nem- acho que nem de usei o comboio. guarda-chuva. Mas é que seria de esperar que fosse, porque na loja oficial há um guarda-chuva da Ok. série, que tem o nome da série e eu achei, ok, deve ser este guarda. Não, é só um guarda-chuva amarelo, literalmente, qualquer. Houve alguém a gastar tipo 37 euros nos correios no Brasil. Exatamente, para enviar para Portugal. Essa ideia é incrível. Onde é que estávamos? Séries que só vias se estivesse na prisão. Especiais de comédia, algum que te faça, algum comediante de stand-up que não gosta assim tanto? Porque eu às vezes começo a ver coisas no Netflix e fico muito irritada e paro. Por isso Também me acontece. Também Só me acontece. Só que nem sequer lhes decoro os nomes. Ou seja, estou a pensar se das pessoas que são muito conhecidas, se há algum que eu deteste. Agora aparentemente é para testar o Chris D'Elia, que agora Depois houve umas polémicas. Mas por acaso nunca vi muitas É um coisas dele. exagero dizer que não detesto, mas é para não fugir à tua pergunta e para te dar uma resposta concreta, porque isso há várias que eu já comecei a ver no Netflix e depois fico, que a porcaria é esta, mas são pessoas que eu normalmente depois nem decoro os nomes, porque não são pessoas, pelo menos para mim, muito conhecidas. Mas, sendo alguém que tem várias coisas de trabalho que eu gosto muito, vou dizer que não gosto do último especial de stand-up do Ricky Gervais, The Humanity. Do Humanity. Por acaso já ouvi várias pessoas a dizer isso. Não sei, eu gostei particularmente. Eu Não conheço profundamente os outros e se calhar é por isso. Se calhar tem a ver Conheço com alguns. isso, porque o Politics, porque os deles, como tu sabrás, são todos temáticos. Há o Animals, o São, Politics, o exatamente. Fame e o Humanity. Science também. E o Science, exatamente. O Politics para mim é perfeito. O Politics eu acho incrível. Pois E o eu esse Humanity eu já conheço gostei mais muito. espaços, acho que nunca vi
Já vi beats no. Sim, há vários que Não- que são mais ou menos nunca vi virais. Há um de que gosta full. de Schindler. Sim, Há exato. vários Os que mais são- conhecidos que são circulam destes, sempre são- por aí. São do Politics. Eu, o Politics, gosto muito. Achei o Humanity aborrecido. E do que é que gosto? Já referiste que o stand-up não é propriamente aquela área que mais consomes e não fazes stand-up? Eu consumo stand-up e eu gosto de stand-up, mas eu sinto que as pessoas que gostam mesmo de stand-up sabem tudo e conhecem tudo e viram tudo e vão ver os espetáculos todos. Eu, por exemplo, tenho um grande defeito que é não ter pachorra nenhuma para ver espetáculos de stand-up em Portugal. Porque ou conheço as pessoas e depois se eu não achar graça é constrangedor, ou sei que houve uma guerrinha, porque eu acho um meio muito competitivo, não no bom sentido. E ou vou ver, mas há uma guerrinha porque eu não sei quantos disse que a piada não sei o quê. Ou seja, para mim ver stand-up em Portugal está sempre tão envolvido a não sei quantas camadas de contexto, Polémica. que é uma coisa que não me dá particular gozo. Por isso, por exemplo, é raro eu ver stand-up ao vivo em Portugal. Mas assim na Netflix e HBO, de quem é que queres realçar? Ou de quem é que gostas mais? Há vários dos quais eu gosto. O Chapéu tem coisas que eu gosto muito e coisas que me deixam extraordinariamente desconfortável, mas acho que também faz parte do objetivo. O Chris Rock acho que é um desinteressantíssimo ator de comédia, mas acho que tem bons especiais de stand-up, e o Tambourine Man é um especial de stand-up bastante bom, e tem um bocado agora que também está viral porque fala sobre a polícia de uma maneira, para mim, bastante acertada. Gosto da Anna Gatsby, que também nem toda a gente gosta, que fez um especial que se tornou muito famoso e muito polémico, chamado Nanette. E tem um novo, que é o Douglas. E tem o Douglas, que também é bastante bom. Há uma rapariga que eu também gosto muito e que eu engano sempre a dizer o nome dela, que é Eliza Schroeder. Eliza Schlesinger. Eliza Schlesinger. Tem um nome muito estranho, sim. Exatamente, gosto muito das coisas dela. Ela transfigura-se completamente em palco a fazer diálogos pela própria. Eu gosto muito das coisas dela. De certeza que há mais, mas estes são assim os que eu me lembro de repente. Ok. E falando de uma coisa completamente diferente, porque não há bem uma ponte para isto, mas falas muitas vezes dos Simpsons como uma grande referência Sim. tua. E depois dos Simpsons surgiram N séries de animação e até na Netflix cada vez há mais. Há alguma que destaques para além dos Simpsons atualmente que até se calhar segues com mais pessoas? Aliás, ainda segues os Simpsons? Porque ainda há novas temporadas. Ainda há novas temporadas. Eu sempre que eu não costumo... Eu vou dizer a palavra sacar, mas não façam isso, crianças. Eu não costumo sacar episódios dos Simpsons, mas se vejo que estreou uma temporada nova da Fox e estão a fazer uma maratona, vejo tudo. Se está quando houver Disney Plus, que deve ter os Simpsons todos, vou provavelmente fazer um recap das temporadas que não vi, mas ainda vejo muito Chega Simpsons. este ano a Portugal, acho que é setembro, outubro, sim. E aí vou provavelmente fazer um recap de coisas que não vi. Adoro os episódios de Halloween, são os meus episódios preferidos dos Simpsons, os especiais de Halloween, adoro. E eu continuo a ver Simpsons, eu continuo a gostar dos Simpsons. Eu acho que aliás, eu não estou completamente up to date nas temporadas, mas estou para aí, sei lá, 3 ou 4 temporadas mais atrás que aquilo que devia. Mas eu acho que os Simpsons passaram por algumas temporadas menos boas ali pelo meio, mas eu acho que as últimas temporadas são outra vez melhores, não são a Golden Age em que tinha o Bob Odenkirk e o Conan O'Brien a escrever, mas eu acho que há episódios muito bons nas últimas temporadas. Acho que há umas lá pelo meio mais perdidas, mas que aquilo continua a ser bastante bom. Por exemplo, não gosto da última série que o Matt Groening fez para a Netflix, o Uncharted. Enchanted, acho. Não gostei nada do Uncharted, só vi a primeira temporada, acho que entretanto estirou uma segunda, mas eu nem vi. Não gostei do Uncharted. Gosto, por exemplo, do Big Mouth, que também está no Netflix, que é uma série... Não me lembro o nome dele John também. Mulaney e mais gente. Sim. E o tipo não que é é ele ex-namorado da ele não é Amy o Poehler, é criador. o que eu me lembro. E o ex-namorado da Amy Poehler, não me lembro o nome dele. Que é sobre uns miúdos a entrarem na puberdade, e a puberdade é representada por uns monstros, e gosto muito do Big Mouth. É o Nick Kroll. Exatamente. O O ex-namorado da Amy Kroll. Poehler, eu acho que ele devia se apresentar no mundo assim, não sabia. e não como Nick Kroll. Não sabia que eles namoravam. Tinham namorado. É o Nick Kroll, o Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Fleckett, que Sim. estes últimos três não estou a ver,
Mas o John Mulaney só dá voz. Eu achava que Ok. era porque estava a confundir que eles fazem coisas juntos. O Nick Kroll e o John Mulaney. Um, e outras séries, para além dizias Big Mouth, mais alguma que queiras destacar? De animação. De animação. Exatamente. Gosto muito, 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 mas essa lá está, é uma série que é de comédia, mas às vezes já não é bem. Gosto muito do BoJack Horseman. BoJack Horseman. Gosto muito, muito. Mas o BoJack Horseman, às vezes aquilo já entra no filosófico, aquilo não é Exato. totalmente uma série de comédia, mas gosto muito, Por acaso muito do BoJack. já vi o primeiro episódio 2 vezes e não... A primeira temporada, não me chamou. aliás, conheces o site de reviews e de notícias, o Vulture? Sim, conheço. O Vulture mudou a maneira de fazer reviews de séries por causa do BoJack. Porque a primeira temporada do BoJack, quando eles estão ali à procura do formato e do tom, a primeira temporada do BoJack vai claramente em crescendo. Claramente os primeiros episódios não têm muito a ver com aquilo... Em termos de tom, não em termos de história. Em termos de tom, os primeiros episódios não têm muito a ver com aquilo que a série se tornou. E eles mudaram a maneira de fazer reviews porque eles dizem, se nós só tivéssemos visto os primeiros 2 episódios do BoJack, a review seria completamente diferente do que vim da primeira temporada inteira. Ok, por acaso não sabia. Tinham mudado esse papel. Tu falaste aqui das críticas, tu não fazes propriamente críticas, mas às vezes escreves para o Observador e dás Sim, assim dou a tua minha opinião. sobre... Sim. Eu não sou jornalista exercente, por isso eles quando me pedem é para eu dar a minha opinião, dizendo exato. se possível uns disparados pelo meio. Esse espaço de alguma forma às vezes sentes-te inibida Não, de todo, de todo. Aliás, dar a tua opinião sobre algumas coisas? Em termos... Toda a gente tem uma opinião sobre aquilo que é o Observador, não é? E em termos políticos e em termos Sim. daquilo que são as colunas da opinião do Observador, eu estou nos antípodas. Claro. Mesmo. Mas, também não sim, dás sim. opinião política, acho que é só Não, mas mesmo eu esse já pus, canto. por exemplo, uma das últimas séries que eu escrevi review é uma série que se chama Mrs. America, que é uma série com a Kate Blanchett, baseada em factos reais, sobre o movimento antifeminista nos anos 60. E se eu estou a escrever sobre aquilo no Observador e se estou a dar a minha opinião sobre feminismo no Observador, e se digo coisas como dizer feminazis é parvo e ofensivo, não usei a palavra ofensivo, mas se diz que usar feminazis é um bocadinho não perceber o que é aquela luta, como é óbvio, eu sou xingada nos comentários do Observador, como tu deves calcular. Por isso não é que eu faça comentários que são muito políticos, mas obviamente que não me inibo de dizer aquilo que acho sobre as histórias das séries, mesmo que acho que estou a dizer coisas que para alguns leitores possam ser problemáticas. Mas eu estando nos antípodas daquilo que politicamente defende as colunas da opinião do Observador, porque eu acho que enquanto jornal o Observador é bastante bom, acho mesmo. Confio Sim, em no termos de Observador, informação, em por termos acaso de jornalismo. eu concordo e até ia defender porque já vi várias vezes a dizerem isso. Em termos de Observador, informação, que é o jornal, Sim, o sim. Observador é um bom jornal. É. Em termos de opinião, as pessoas podem Sim. discordar ou não, mas isso é há um critério editorial Sim. que o Observador tem na opinião, que é claro. Sim. Tal E que como tu sabes ao que é que vais Expresso também. terá o outro. Exatamente. Sim. Exatamente. Por continua. isso, eles no Observador, sendo um meio que é ideologicamente muito distante daquilo que eu sou, deve ser dos sítios em que eu já me senti mais livre a escrever. Eu posso escrever o que me apetecer, que eles nunca me mudaram uma vírgula. Mas a minha pergunta nem era muito por ser o Observador, porque, mas se calhar eu depois também estava aqui a pensar que não se enquadra muito bem, porque tu fazes sempre críticas ou reviews sobre projetos estrangeiros. Se fizesse eventualmente já fiz coisas tipo o Festival da Canção. Mas imagina que estavas na posição de review a projetos portugueses de séries ou espetáculos de comédia. Achas que estarias inibida? Acho que sim, acho que às vezes ia estar, vou ser muito sincera contigo. É um meio muito pequeno, onde toda a gente se conhece, onde... Sabes que não sei se é um problema dos humoristas portugueses, se é uma coisa mais geral do que isto, mas eu acho que os humoristas portugueses levam-se muito a sério e ficam muito ofendidos. Mesmo aqueles que ficam muito chateados quando alguém fica ofendido com o conteúdo deles, eu sinto que a maior parte dos comediantes em Portugal se ofende, se sente atacado e ofendido com muita facilidade. E acho que sim, acho que às vezes me ia sentir inibida, e em termos de stand-up, e em termos de séries, acho que era capaz de ser um bocadinho pernicioso eu fazer reviews a séries, também escrevendo coisas para televisão, não sei até que ponto é que isso ia ser uma divisão 100% clara e 100% justa para quem está a ler ou para as pessoas de quem eu estou a falar.
Por isso acho que não faria, apesar de já ter feito coisas tipo, já fiz a Festival da Canção, às vezes pedem tipo, este concurso que estreou, mas não são coisas de ficção, de facto. Nem são coisas de humor. Ok. Eu vou roubar aqui algumas perguntas à minha última entrevista com o Sim. professor Jorge Trindade, porque também foi teu professor, lá está, mas ele numa das cadeiras dele, mais recentemente, nos últimos 5 anos, ensina alguns mecanismos de humor, e nós Sim. tivemos, foi a propósito bom, disso boa. que até o convidei, que analisamos vários textos, vários sketches e desconstruímos aquilo que é sempre interessante. E uma das perguntas que eu lhe fiz na altura foi, por exemplo, eu no meu ensino básico, no episódio até deixei aqui a correção, tinha dito secundário, mas é no básico, tive disciplinas de teatro. Sim. Não sei se também tiveste. Não. Acho que também ofereciam dança, também tive dança, e são questões ligadas às artes. Também faria sentido de alguma forma em ter uma disciplina de humor? Achas que é importante educar-nos quanto ao humor? Eu acho que sim, se bem que não sei se eu punha numa disciplina específica. Eu acho que é preciso haver mais contacto com narrativas de maneira geral, com contar histórias de maneira geral, com explicares uma ideia de maneira geral, e acho que não se deve evitar o humor em toda essa explicação. Por isso, não sei, porque assim, não se ensina uma pessoa a ter sentido de humor. Escrever humor é um músculo que se treina, receber humor não sei se é. E eu acho que as pessoas têm que aprender a perceber subtilezas de texto, subtilezas de ponto de vista, como é que se conta uma história eficazmente. Que tu pôres piadas no meio do discurso às vezes ajuda a fazeres a tua mensagem passar melhor, mas às vezes impede que a tua mensagem passe 100% como tu querias. E eu acho que isso tudo devia estar de uma maneira muito natural, mais cozido na maneira como nós aprendemos, vou-lhe chamar narrativa, de maneira geral. Não sei se faria sentido pôr uma coisa só sobre humor, mas acho que também não se devia evitar. Ou seja, acho que não se deve evitar na escola livros que são humorísticos, não se deve evitar filmes que são humorísticos só porque se tem medo que aquilo cause ali uma celema qualquer. Isso não acho. Mas essa questão das narrativas acho muito interessante, porque de facto nós nunca temos contacto nem com narrativas do meio audiovisual, seja séries, filmes. Sim. Por exemplo, em português é quando temos mais contacto com narrativas, mas acaba por ser aqueles estilos de literatura mais conhecidos, poesia, prosa, contos, Sim. crónicas. Nas crónicas pegamos um bocado no humor, mas nunca se procura explorar coisas além disso. Acho que era importante. Há aquela questão de que, e tu, se tens redes sociais, já deves ter percebido disso, inclusivamente em pessoas que tu conheces, que é, às vezes sinto que há tal iliteracia funcional, ou seja, que as pessoas sabem ler, mas não sabem ler, que as pessoas sabem ver um filme, mas não sabem ver um filme, que as pessoas sabem ver uma série, mas não sabem... Ou seja, que as pessoas não são muito capazes de ir para lá do óbvio, de polir a sua maneira de pensar, de polir a sua maneira de se explicar. Nós sabermos o uso certo das palavras permite com que tu te expliques aos outros muito melhor, o que é sempre uma mais-valia. É a ideia de perceber o que está nas entrelinhas. Sim, e isso sim. é muito importante no humor até. Tu disseste uma coisa interessante que agora não sei precisar, não te sei citar, mas era relacionado com ensinar o humor, que disseste mesmo ainda agora que não... Como é que era? Não se ensina a ter sentido de humor. Não se ensina o humor, não é? Não se ensina a ter sentido de humor. A ter sentido de humor, ok. Sim. Podes ensinar as técnicas para potenciar como é que se escreve o humor. Isso podes. Exato. O Ricardo Araújo Pereira, vou citar, mas vou citar mal. Ele diz algo que é que... Ele diz que não sabe se é possível ensinar o humor, mas é possível aprender. Sim. Concordas com isso? Sim, concordo que quanto mais tu fores exposto a coisas e mais estiveres preparado para as desmontar nas peças de que elas são feitas e tentares perceber como é que funcionam essas peças, acho que isso vai ser sempre uma mais-valia. Por isso, sim, aprender, podes sempre aprender. Eu, quando estou numa aula, nunca tenho muita soberba de que estou a ensinar as pessoas. O que eu tento, e por isso é que eu normalmente tenho turmas pequenas e tento que aquilo seja uma coisa, não é one-on-one, mas tento que as turmas não sejam muito extensas, porque a minha grande função ali é, tu tens uma ideia na tua cabeça de uma piada
e tu não estás a conseguir perceber como é que é a maneira mais eficaz dela passar da tua cabeça para a minha cabeça. Ok. E é nisso que eu sinto que eu devo ajudar as pessoas. Olha, esta palavra é confusa. Esta frase, se calhar, está muito grande. Este final não é em disparate que chegue. Eu cheguei lá sozinha. Vê lá se queres, se calhar, aqui parece que o final é este, mas afinal o final é aquele. Ou seja, eu sinto que eu não estou lá para te dizer que piadas é que tu deves contar. Aliás, é uma coisa que eu faço ponto de honra nas minhas aulas, eu trato todas as piadas da mesma maneira. Independentemente de eu lhes achar graça ou não, de eu achar de bom ou de mau gosto, o que for. Tu dizes-me, eu quero fazer uma piada sobre violar a minha avó. E mesmo que eu acho que isso é manhoso e que se calhar não devias fazer isso, se é isso que tu queres escrever, eu vou-te ajudar a escrever isso que tu queres escrever. Eu não dou opiniões sobre o trabalho das pessoas, até porque o trabalho de uma pessoa é algo que demora anos a aprimorar e que não deve ser julgado por aquilo que as pessoas estão a fazer num workshop. Mas eu não dou opiniões e o que eu tento é, ok, tu queres contar isso, mas isso não te está a sair de maneira correta, ou isso não te está a sair de maneira eficaz. Que volta é que a gente pode dar a isso, para isso deixar de ser uma coisa vaga na tua cabeça e passar a ser uma piada que se percebe. Vamos à última rubrica deste podcast. O convidado conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Araújo Pereira. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Qual é que é a tua história? Conheci-o nas PF, não conheci tipo de sermos amigos, eu não posso dizer que sou amiga do Ricardo Araújo Pereira, tipo cruzamos e cumprimentamos e damos um modo cordial e fixe, mas não posso dizer que sou amiga dele, mas conheci-o nas PF e foi na altura que os gatos estavam a começar a ter muito, muito sucesso. E conheci, apresentaram-nos, até a Susana, agora também colabora connosco, não sei o quê, apresentaram. E passado, sei lá, 3 meses, eu voltei-me a cruzar com ele num evento das PF e ele cumprimentou-me e chamou-me pelo meu nome. Foi uma coisa que eu achei muito simpática, que é isso. O Ricardo Araújo Pereira é um cavalheiro que eu pensei, esta pessoa tem zero interesse em quem é que eu sou e não tem rigorosamente nada a lucrar comigo, é um tipo de imenso sucesso e deu só trabalho de decorar que aquela miúda descabelada com uma t-shirt com bonecos que lhe apresentaram há 3 meses se chama Susana e eu achei super fixe. Pronto. Mais uma história. Para terminar, vais lançar daqui a uns tempos, é dia 27 de julho. Do mês 7, sim. Julho Sim. do mês que vem, vais lançar o teu livro Macaquinhos no Sótão, com a compilação das crónicas que escreveste para a M80. Isto foi uma necessidade tua, ou uma necessidade que sentiste, ou foi um convite? Na verdade foi uma coisa que partiu de uma conversa com a Leia, que é o grupo editorial com que eu estou a trabalhar, mais concretamente com a Oficina do Livro. Partiu de uma conversa com eles, porque tenho algumas ideias de algumas coisas que gostava de fazer e achámos que aqui era um bom sítio para começarmos a nossa relação. Porque eu gosto do facto das coisas na rádio serem um bocadinho efêmeras, tipo, porque eu levo o texto preparado, mas as pessoas com que eu faço o programa não sabem que texto é que é, não ouviram, não sabem o tema, não sabem nada. Okay. E obviamente que eu tenho um texto, mas depois começa toda a gente a dar o seu input e que ele transforma-se um bocadinho noutra coisa. E eu gosto dessa coisa completamente efêmera de fizemos agora aqui uma coisa em 5 minutos que mesmo que tentássemos fazer a seguir outra vez igual, não dava, é uma coisa irrepetível. Exato. E achei que fazia sentido de uma rubrica que eu acho que é constantemente efêmera e irrepetível arranjar qualquer coisa que é o oposto, arranjar qualquer coisa que é a prova física lida e relida do que é que são algumas das crónicas. Apesar de que tem alguns textos inéditos, mas a maioria são coisas da rádio, eu olho para as duas coisas como 2 objetos muito diferentes. Por isso aquilo ali, o livro para mim é mais arriscado, no sentido em que não há ninguém para safar aquilo que eu estou a dizer. Eu escrevi isto porque acho este disparate sobre este tema e agora fica aqui para toda a gente ler, até isto ir parar àqueles livros R/barras à venda dentro do metro. Muito bem, e acho que é o teu 3º livro, certo? Já escreveste Certo. com a Joana Joana Marques. Escrevi um livro sobre futebol com a Joana Marques, sobre adeptos de futebol com a Joana Marques. Escrevi um livro sobre escrita de humor para a Sexo e Muda, editora do Fernando Alvim, e agora este.
Exatamente. Susana, para terminar, nós passo sempre outro excerto, neste caso também da série The Good Place, do Mike. Neste caso é o conhecido trolley problem, que é um dilema, e aproveitando aqui a filosofia, é um dilema em que neste caso os personagens estão numa linha de comboio e têm de decidir entre deixar o comboio seguir e matar 5 pessoas ou desviar da linha de comboio e matar apenas uma. Obrigado, Susana, por teres aceitado o convite, e este foi o último episódio do Humor à Primeira Vista antes de fazer uma pausa. Atenção, vou regressar, ainda sem data prevista, sem saber exatamente quando, mas estejam atentos à rede social do Humor à Primeira Vista. Aliás, só estamos no Instagram, em humoraprimeiravista.podcast. Sigam também o trabalho da Susana Romana nas redes sociais e acompanhem-na tanto no 5 para a meia-noite, na nova temporada que vai existir do Quem Desdenha, no Observador e M80 e no JN, também escrevo crónicas para a revista Domingo do JN, é muito lindo, vejam. E no JN. Mais uma vez, obrigado, Susana, e até um dia. Oh, God! Michael, what did you do? I made the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. The thing is, I mean, ethically speaking... No time, dude! Make a decision! Well, it's tricky. I mean, on the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian worldview... Okay, so, what did we learn? Cheating? Talk it out, buddy. What are we thinking? He thinks he just killed a bunch of people with a trolley. It's just a simulation. I would never make you kill real people. Oh, well, that's reassuring. Because some of the parts of the fake people flow into my mouth! A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista, até um dia.